Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da série Estudo Sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, realizado pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, São Paulo. Eu sou Vanessa Emídio e vou trabalhar com vocês hoje a leitura de número 78 do livro, intitulada Melhorando Sempre. Como a gente sempre faz, né? Eu vou lendo a leitura aos pouquinhos e a gente vai trabalhando, né? As lições e as reflexões que Emmanuel traz pra gente. E lembrando, né, que o livro Palavras de Vida Eterna é um livro de autoria espiritual de Emmanuel e ele traz normalmente vários trechos evangélicos e abaixo do trecho ele sempre faz um comentário de algo, né, que traga um pouco da reflexão do nosso dia a dia, das questões aqui do mundo material, né, para que a gente possa refletir e se aprimorar. Então a gente começa com um trecho que está na leitura, né, que está na carta de Paulo aos Coríntios, que vai dizer assim: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então a gente já começa, né, ali logo no trecho evangélico a refletir sobre a proposta de Emmanuel para essa leitura. Emmanuel vai falar nessa leitura de melhoria, o título já fala pra gente, né? O quanto a gente consegue melhorar, o quanto é necessário a gente estar sempre caminhando e renovando, né? As nossas atitudes, a nossa prática, o nosso eu mesmo, né? Como espírito. E aí, nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, ele funda, né, a igreja em Corinto, e aí ele começa, assim como em outros lugares, que Paulo também funda as igrejas, ele comunica-se ali por cartas. E nessa indicação, ele diz, né, estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Então, ele diz que ele tá pedindo a Deus para que ajude eles a conduzir a igreja da melhor maneira, para que eles não façam nenhum mal. E aí é interessante, porque ele diz, não para que simplesmente pareçamos aprovados, não para que ele pareça bom ou para que os discípulos ali pareçam bons, mas para que façais o bem, para que eles sejam bons de verdade. Então ele já começa a trazer essa reflexão para nós. O quanto nós fazemos o bem e o quanto nós somos bons. O livro Voltei, que é a psicografia do Chico Xavier também, e é ditado pelo Espírito, né? Que se intitula Irmão Jacob. Ele conta a história, né? E a história de vida pós-morte desse espírito, intitulado Irmão Jacob, que representa, né, o espírito de uma personalidade que esteve, né, aqui encarnada, que trabalhou muito no movimento espírita, assim, foi um grande trabalhador mesmo do movimento espírita, e aí vai mostrar, né, como que foi esse chegar dele no mundo espiritual, como ele foi recebido, vai contar em detalhes. É um livro curtinho, mas é um livro bem interessante para leitura. E nesse livro tem um momento em que uma das filhas do irmão Jacob vai recebê-lo, né, quando ele desencarna, e ele vai para a colônia espiritual. Quando ele chega na colônia espiritual, ele percebe que ele não tinha luz alguma, né, e que as pessoas tinham luz e ele não. Algumas pessoas, né, que ele julgava menos que ele, tinham luz e ele não. E ele começa a ficar incomodado com isso. E a filha dele fala uma frase que, na época, né, da leitura me marcou muito, que eu acho que eu trago comigo e acho que é importante compartilhar com vocês, né? A filha dele diz assim: pai, você fez o bem sem ser bom. E isso, a gente precisa refletir sobre isso, né? Por quantas vezes nós fazemos o bem por obrigação, ou porque a gente está esperando algo em troca, ou porque a gente acredita que precisa fazer o bem, mas não vê sentido nisso. Não que a gente não deva fazer, mesmo que obrigado, porque nós estamos nesse nível ainda, a gente ainda está num nível evolutivo que a gente está aprendendo, então muitas vezes a gente vai fazer sem que aquilo seja natural ainda, e tudo bem. Mas
Quantas vezes movemos outros interesses ao fazer o bem ao outro? Quer ver uma coisa simples que a gente não presta atenção, mas é fazer o bem sem ser bom? Quando a gente ajuda alguém, materialmente falando, e aí eu vou falar da caridade material, que é a nossa obrigação, nem é a caridade, né, verdadeira, é a nossa obrigação. Se a gente tem mais, a gente tem por obrigação ajudar o que tem menos. Mas quando a gente faz a caridade material, e aí a gente espera que a pessoa tenha uma atitude, né, X ou Y, uma atitude que a gente espera que seja, né, da maneira que a gente está imaginando na nossa mente. E aí a pessoa não tem, e a gente vai falar que ela é ingrata, né, que ela não falou nem obrigado, que eu dei aquele dinheiro, aquele alimento, e ela não fez aquilo que ela falou que ia fazer, ela usou para outra coisa. Então, olha aí a gente fazendo o bem, mas não sendo bom, né? Se a gente for comparar a Jesus, Jesus veio, caminhou entre nós, curou muitas pessoas, ajudou outras tantas pessoas, compartilhou conosco seu conhecimento e em momento nenhum ele pôs um peso, né? Um peso, uma medida e falou: agora vocês têm que me devolver isso, né? Agora vocês têm que me dar em retribuição tal coisa. Em momento nenhum. Porque ele queria nos mostrar o bem pelo bem. Fazer o bem porque somos bons, né? E não sermos bons sem fazer o bem. Então, Emmanuel já começa trazendo essa reflexão de Paulo para nós, né? E se a gente for buscar lá no Livro dos Espíritos, a gente tem duas perguntas que ajudam a gente a pensar sobre ser bom também, né? A pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se para agradar a Deus, né, e assegurar a nossa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eu acho interessante, né, quando a gente lê as perguntas de Kardec, porque dá uma sensação estranha, né, quando Kardec pergunta para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, como se a gente não soubesse que não tem como a gente comprar, vamos dizer assim, comprar um lugar ao lado de Deus, né? Mas Kardec organiza o Livro dos Espíritos no momento em que o Espiritismo não existia e que o que predominava ali era uma visão religiosa em que se era possível comprar lugares no céu, ter benefícios exclusivos a outras pessoas, né? Exclusivo a você mesmo, diferente de outras pessoas. Então é muito coerente que ele faça essa pergunta até para contrapor a crença, né, da época, para trazer uma outra resposta à mesma pergunta. Então ele pergunta isso para os espíritos, tá? Se para a gente agradar a Deus, né, basta a gente não praticar o mal. Olha, ele não pergunta se basta a gente ser bom, ele pergunta se basta a gente não praticar o mal. Os espíritos são bem taxativos, eles respondem: não basta não praticar o mal. Cumpre-lhe fazer todo o bem no limite das suas forças. Então, ou seja, tudo que você puder fazer de bom é o que você tem que fazer. A gente não pode perder a oportunidade, é isso que os espíritos estão dizendo. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí ele traz uma outra reflexão para nós, né? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem e as pessoas passam por dificuldades porque nós não demos aquela assistência quando era necessário. Então é preciso que a gente se atente. Às vezes para nós é uma coisa boba, nossa, mas é só um auxílio, né? É uma coisa pouca, mas para a pessoa aquilo vai fazer muita diferença. Às vezes a gente se sente, muitas vezes no trabalho, ou quando a gente está mesmo na casa espírita, né? Trabalhando ali, assistindo as pessoas, às vezes a gente tem essa sensação de que o que eu faço é muito pouco, mas é pouco para mim. Às vezes é muito para aquele outro que está recebendo. Então, que a gente consiga, né, fazer esse deslocamento, de se colocar ali na posição do outro também. E aí, Kardec ainda questiona os espíritos mais para frente, na questão 643. Ele pergunta se haverá alguém, né, alguma pessoa que pela sua posição não tem possibilidade de fazer o bem? Ou seja, vamos pensar numa situação assim mais palpável, né? A gente pensar, por exemplo, uma pessoa que hoje tem uma doença e que ela não tem capacidade, por exemplo, de se comunicar, não consegue se comunicar, né?
ela não pode fazer o bem? Vamos ver o que os espíritos vão responder. Não há quem não possa fazer o bem. Ou seja, por mais que a pessoa esteja naquela situação, só dela estar passando por aquela situação e permitindo que outras pessoas aprendam com a vida dela, isso já é fazer o bem. Porque a providência divina, ela não se engana, vamos dizer assim. A providência divina, ela sempre vai colocar a gente no lugar que a gente precisa, nada é perdido, né? Na justiça universal. Nada é perdido. Então, até quando a gente vê situações que são situações tristes, né? Da gente aceitar que existem ainda no nosso planeta, até essas situações elas trazem um benefício para a pessoa e um benefício para aqueles que estão envolvidos e que precisam aprender algo com aquilo, tá? Então os espíritos continuam, ó, que todo mundo tem condição de fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo, né, a oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Aí mais um ponto interessante que os espíritos trazem, né? Eu sei que é muito difícil conviver com as pessoas, mas a gente nasceu ser social. A gente nasceu com o objetivo de conviver juntos e de juntos a gente aprender, né? Então, é preciso que a gente treine, aproveite, né? Que nós estamos aí caminhando com pessoas desafiadoras e vamos encarar isso como um treino. Vamos aprender, né? Até me lembrei na obra do André Luiz, eu não vou lembrar o livro agora, eu não vou me lembrar, mas eu acho que é o Sexo e o Destino, mas não vou me lembrar. Mas na obra do André Luiz, ele vai contar a história de um espírito, Pedro Neves, né? E esse espírito era um trabalhador da colônia, né? Da colônia Nosso Lar, e um trabalhador há muito tempo da colônia. E esse espírito vem em um momento, né, que a filha dele tá para desencarnar, tá passando por um drama familiar, né? E ele vem para ajudá-la, porque ela tá muito doente, ela já vai fazer, né, a passagem do desencarne, e ele vem para ajudar. Mas ele fica tão perturbado com a situação familiar, né? Porque o marido da filha dele estava, né, tendo um caso com outra mulher, e aí ele fica indignado, e aquilo movimenta uma energia tão forte nele que ele se desequilibra. Ao vir ajudar, ele se desequilibra, né? E se desequilibra assim, gente, muito. Ele chega a tentar agredir espiritualmente, né? Mas assim, fisicamente mesmo, o genro dele. Por conta, né, de tudo que ele estava fazendo ali, aquilo foi muito difícil para ele. Mas por que é importante esse exemplo? Para mostrar que ele estava lá, trabalhando, né, no plano espiritual, ele era uma pessoa, assim, de um trabalho de muita confiança, um trabalho de muita maturidade, mas que onde que a gente sabe se a gente aprendeu? É na encarnação, é no contato com as mazelas humanas, que a gente vai olhar e ver, nossa, acho que isso aqui eu preciso melhorar, acho que isso aqui eu já consigo dominar, né? É como se fosse um teste ali para que a gente consiga enxergar o que a gente já consegue e o que a gente precisa melhorar. Então vamos continuar, vamos começar, né? A gente falou bastante, mas essa foi só o trecho inicial, que é o trecho do Evangelho que Emmanuel traz. Então Emmanuel começa, né, trazendo aqui para nós, ó. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Então, o que eu destaquei aqui que é importante para a gente comentar? Emmanuel começa falando que é evidente que a gente não consegue garantir a felicidade de todo mundo. A gente não consegue, pelas nossas ações, fazer com que as pessoas sigam o caminho que a gente quer, fazer algo pela pessoa que movimente a vida dela. Muitas vezes a gente consegue dar um exemplo, a gente consegue caminhar junto, mas eu não consigo fazer pelo outro, né? Então, e ele deixa isso muito claro pra gente, que a gente não consegue garantir a felicidade. Até porque
né? A felicidade não é desse mundo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o nosso objetivo aqui é evolutivo. E, infelizmente, a gente ainda está nesse nível em que a gente movimenta a nossa evolução pela dor, né? Gostaria que fosse Jesus? Gostaria que fosse pelo amor? Claro que ele gostaria. Mas não é uma escolha dele, é uma escolha nossa. Vamos pensar assim no nosso dia a dia mesmo, né? Quantas vezes nós fazemos escolhas que não nos fazem bem e a gente continua fazendo? Por exemplo, todo mundo gosta de comer comida com pouco açúcar ou com pouco sal, ou comer só coisas saudáveis, ou comer uma carne bem magrinha, assim, sem gordura, uma carne assim que não faz muito mal, que não é muito pesada. O Brasil é o país do churrasco, né? As pessoas adoram, né, comer comidas que não acabam que no fundo, pelo nosso excesso, pela quantidade que a gente come e pela, né, gordura da comida, ela vai fazer mal para nós. Mas a gente come, né? A gente come. Mas a gente sabe que faz mal. Às vezes tem aquela comida que a gente sabe que a gente passa mal toda vez que come, mas a gente come, né? Os intolerantes à lactose aí, às vezes escolhe o que vão comer porque sabe que vai ter, né, algum problema ali depois de comer, mas a gente come. Porque a gente, infelizmente, a gente ainda tá nesse degrau de ter que doer para que a gente levante. Tem até uma historinha, né, que eu acho que ilustra bem isso que a gente tá falando. É uma história que o Haroldo Dutra conta numa palestra dele. E ele vai falar que tinha um viajante, ele estava ali passeando, né, viajando com seu carro, e ele para num posto para abastecer, para, né, comprar mantimentos e tudo mais, e ele observa que do lado do dono ali do posto tinha um cachorro sentado, e o cachorro tá chorando baixinho. O cachorro fica lá, né, naquele resmunguinho que cachorro fica mesmo, né, chorando baixinho, chorando baixinho. E ele fica incomodado com aquilo, né? Porque o dono do cachorro não fazia nada, o cachorro ficava só sentado chorando. E ele não entende. E por fim, antes de ir embora, ele fala assim pro dono do cachorro, fala assim, olha, tá acontecendo alguma coisa com esse cachorro aí, ele não, né, tá resmungando, ele não, parece que ele tá chorando, não para de chorar. E aí o dono do cachorro fala assim pra ele, não, ele tá sentado num prego. E ele fica, né, nossa, como assim ele tá sentado num prego? E pergunta, falou assim, nossa, mas então tira ele daí, né? Tá machucando ele. Ele falou assim, não, se eu tirar, ele vai sentar de novo. A hora que estiver incomodando muito ele levanta e sai. E aí a gente traz para nossa vida. Quantas coisas a gente sabe que faz mal, a gente sabe que não é o melhor caminho, mas a gente só sai ou só move para mudar quando dói. Quando tá insuportável. Doença. Quantas vezes a gente vê os sinais da doença, a gente vê que a gente não tá bem, que a doença tá progredindo, mas a gente não vai tratar porque vai melhorar. Né? É importante eu ir no centro, fazer uma fluidoterapia, né? Participar da reforma íntima, é essencial. Mas eu preciso ir no médico, fazer os meus exames, ver o que tá acontecendo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade e esse compromisso com o nosso corpo. Esse aqui, gente, é o nosso veículo, é o que vai nos carregar nessa existência. Do mesmo jeito que nós seremos, né, perguntados acerca da nossa evolução, o que você conseguiu caminhar, nós também seremos questionados por esse corpo. Como você está entregando? Como você pegou e como você está entregando? Então, a gente tem um compromisso, né, de fazer o nosso corpo durar enquanto a gente está aqui, para que a gente possa viver bem, né? Então, nós temos aqui, ó, que ele fala, né, a felicidade, ele vai falar o quê? As lutas evolutivas, como eu já comentei no primeiro trecho, né, nós estamos num mundo de provas e expiações, e realmente nós teremos muitas lutas, né? Nós teremos muitas situações desafiadoras que vão fazer com que a gente tenha que movimentar muita coisa dentro de nós para passar, né, para contornar.
mas faz parte do nosso aprendizado, faz parte do movimento. Sempre que a gente vai aprender algo é desafiador, dá um medinho, a gente fica inseguro, porque é algo novo. Mas a gente vai aprender, e a hora que a gente aprender vai ficando mais fácil. E a gente só aprende algo treinando, a gente só aprende praticando. Então, que a gente consiga enxergar, né, as lições nas lutas evolutivas de cada dia. E coloquei aqui também, né, uma pergunta que é importante da gente refletir. Às vezes a gente quer fazer todo mundo feliz, a gente quer fazer tudo perfeito, mas o quanto esse desejo de ser perfeito, de fazer com que o outro faça tudo da maneira que eu acredito ser a melhor, o quanto isso nos atrapalha nas pequenas coisas. Sabe o que às vezes a gente escuta e que às vezes a gente fala, né? Não, mas quando eu aposentar, ou quando eu tiver tempo, ou quando eu ficar mais velho, aí eu vou abrir uma instituição, eu vou fazer um trabalho fixo, né, de voluntariado, eu vou cuidar de tal situação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando, gente? Quando? Será que o quando vai chegar? Será que nós teremos tempo para o depois? Agora nós estamos tendo tempo. Mas e pro depois? Será que a gente vai ter? É preciso que a gente reflita, né? Às vezes a gente projeta tanto nas grandes coisas que a gente esquece das pequenas, a gente esquece do bom dia que a gente dá para as pessoas que moram com a gente esquece do cuidado, de tratar o outro, de falar com o próximo, a gente esquece da delicadeza que algumas pessoas precisam, mais do que outras. Né? A gente esquece desse olhar cuidadoso, porque a gente está achando que, mais uma vez, a gente está querendo comprar um lugar no céu. Que a gente está achando que as grandes obras vão comprar algo que a gente vai fazer. Né? Já temos no Evangelho, ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Então, é preciso que a gente aprenda a ser fiel no pouco, né? A gente aprenda a fazer no dia a dia, no básico. Vamos continuar com Emmanuel, então. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Então, destaquei algumas coisas para a gente falar também, né, desse trecho. Certo que a gente não pode curar as chagas sociais. Não no sentido, e aí parece que assim, nossa, então quer dizer que a gente vai ter, para sempre a gente vai ter desigualdade nesse planeta? Talvez nesse planeta de provas e expiações, sim. No momento em que esse planeta se colocar, né, numa escala evolutiva, e ele se colocar não é o planeta não, somos nós, né? No momento em que nós, como moradores e habitantes do planeta, a gente acompanhar a escala evolutiva de um mundo de regeneração, onde há mais bem do que mal, mas o mal ainda existe, né? Talvez nós consigamos começar a curar as chagas sociais. Porque as chagas sociais, elas não são um castigo de Deus, elas são uma consequência da nossa maturidade. Nós ainda somos maldosos, nós ainda somos preguiçosos, nós ainda somos indisciplinados, né? Nós somos várias coisas que essas nossas características fazem com que a gente fomente essa diversidade, né? Essa disparidade social. Porque a gente, como humanidade, ainda não mudou isso. O momento em que nós, como humanidade, mudarmos, aí as coisas vão caminhar de uma maneira diferente. E Emmanuel coloca, né? Isso é indesejável, mas compreensível numa coletividade de espíritos como nós, porque ainda somos imperfeitos, tá? E eu gosto de falar dessa parte, gostei, né, de fazer essas reflexões, porque às vezes a gente tem a sensação de que as coisas que a gente faz no individual não têm impacto no coletivo.
E num primeiro momento, parece que não tem mesmo, né? Você faz ali uma boa ação e aí, de repente, isso é esquecido, né? E aí passa e você tá fazendo ali, parece um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha. Só que a gente esquece que quando eu faço algo, né? A pessoa que recebeu aquilo, por mais que naquele momento ela não entenda e não consiga manifestar exteriormente essa gratidão, mas ela recebe aquilo. Aquilo marca ela, né? E ela de alguma maneira vai passar isso para frente. E aí a pessoa que recebeu dela, de alguma maneira, também vai passar isso para frente. E as pessoas que estavam ao nosso redor e que observaram a nossa atitude, de alguma maneira, vão passar isso para frente. Então parece um trabalho muito pequeno individualmente, mas é um trabalho essencial, porque nós só mudaremos como humanidade quando cada um entender, né, o real propósito da nossa existência, que é evoluir e ser melhor. Aí a gente traz, né, outra reflexão que Emmanuel põe aqui no finalzinho. Ninguém está impossibilitado, a gente não vai acabar com as chagas sociais, a gente não vai acabar com a desigualdade, não nesse momento, tá? E aí não tô colocando como uma coisa definitiva, nesse momento da humanidade, isso é uma característica da nossa humanidade. Mas ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Ou seja, não é porque todo mundo está fazendo o que é certo. O que é certo, o que é errado, tá? Então a gente tem que se atentar muito para isso. Não é porque o outro faz, porque todo mundo faz, porque todo mundo tem, porque todo mundo compra que tá certo. Pelo contrário, se todo mundo faz, desconfia, porque nós somos um mundo de provas e expiação. A tendência é que a maioria das pessoas faça o que não deve se fazer. E ao mesmo tempo, quando a gente tem, né, esse movimento, essa característica, ser bom dá uma sensação de solidão, porque parece que ninguém quer falar de Jesus, ninguém quer falar do evangelho, né? E a gente tem essa necessidade de compartilhar, mas que a gente tenha paciência, porque a gente sempre encontra pares, né? A gente sempre encontra pessoas com os mesmos interesses. Por isso que é tão importante a gente ir na casa espírita, a gente participar dos estudos, porque esse movimento, né, de compartilhar o conhecimento, de pensar junto sobre o conhecimento, ele é muito engrandecedor, muito validador para nós. Ele nos valida, né, como alunos ali da boa vontade do Cristo. Então é importante que a gente sempre esteja junto, né, para conversar, para refletir, para discordar, né? Porque Kardec codificou a doutrina para que ela fosse um ponto de questionamento, para que ela possibilitasse esse questionamento. E a gente não pode esquecer disso, né? É preciso que a gente discorde também, para que a gente possa entender e raciocinar sobre a nossa fé. Para nos ajudar nesse trechinho, tem também a questão 646 do Livro dos Espíritos, tá? E aí ele vai falar um pouquinho do mérito do bem. Então, Kardec pergunta assim, ó: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, né, ele vai refazer a pergunta: será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Ou seja, né, ainda está numa lógica, né, da religião da época, mas tem sentido a gente fazer essa pergunta. Olha o que os espíritos respondem. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada me custe. O que Jesus falava? Amai os seus inimigos, porque amar o seu amigo, até o seu inimigo ama. Né? E é fácil. Amar quem a gente gosta é muito fácil. É um favor. Difícil é amar quem a gente não gosta. Então, é preciso que a gente saia dessa zona de conforto, tá? É preciso que a gente
se arrisque a ser bom em locais que a gente não costuma ser bom. Os espíritos continuam. E em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Ele ainda faz uma referência, né, à parábola do óbolo da viúva, que é a parábola onde as pessoas estão lá no templo fazendo as suas oferendas e entram várias pessoas ricas, nobres, e elas dão muitas moedas ali. E de repente chega uma viúva e ela põe ali as únicas moedas que ela tinha para se alimentar, né? Ela chega ali com os filhos e põe o que ela tinha ali para se alimentar. E aí os que estavam ali perto de Jesus perguntam: quem realmente, né, foi bom? Quem que fez a caridade, né? E aí Jesus vai responder: quem fez foi a viúva, porque ela deu do que era essencial, né? Ela deu daquilo que era a sobrevivência dela. E a gente precisa refletir sobre caridade nesse aspecto. Caridade com aquilo que nos sobra é nossa obrigação. Tá nos sobrando. É obrigação que a gente divida com o outro. Agora, a verdadeira caridade é aquela onde eu divido do que é meu, divido do meu essencial para que o outro tenha também. Difícil, né? Tem uma hora que a gente pensa nessas definições, a gente pensa, nossa, eu nunca fiz caridade, então. Mas é preciso que a gente saiba onde a gente precisa almejar, né? Preciso que a gente saiba que eu preciso chegar ali. E nem sempre a gente nunca fez. Quantas vezes a gente, né? Às vezes o vizinho pede alguma coisa, você tem o seu, tem pouco, mas você tira um pouco e dá para ele, né? Porque ele tá precisando também. Quantas vezes, né? A gente vai comprar um produto e às vezes a gente não tem o dinheiro, né? A pessoa vai vender, você não tem todo o dinheiro para comprar, mas você paga às vezes mais do que você poderia pagar porque você sente, né, que aquela pessoa também precisa daquilo. Então são pequenas coisas que a gente já consegue exercitar essa caridade verdadeira, tá? Vamos continuar com Emmanuel. Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Eu achei muito bonita, né, essa indicação de Emmanuel, porque ele vai mostrar o quê? A gente tem muito na doutrina espírita que ela fala, que às vezes vem de pessoas que conhecem menos a doutrina, né, de que se a pessoa tá passando por aquilo é porque ela merecia, né? Ela precisa passar, é um resgate, né? Ela tá resgatando, é o karma dela. As pessoas usam até essa palavra, né? Que não é uma palavra espírita, mas que acaba sendo usada nesse contexto. Mas as pessoas falam, ela tá passando por isso porque ela precisa passar por isso, né? Deixa ela passar porque ela tá pagando, tá resgatando. Tudo bem, concordo. A gente só passa por aquilo que a gente tem uma dívida e precisa aprender com aquilo. Mas o que eu não concordo? Estamos passando, sim. Mas podemos ajudar quem está sofrendo? Emmanuel fala que nós devemos, né? Jesus fala que nós devemos ainda mais, com certeza, com mais propriedade. E aí, a gente traz essa lógica. O outro tá sofrendo, o outro tá passando por dificuldades. Mas ele precisa. Beleza, ele precisa. Mas se fosse um filho nosso, a gente não ia ajudar? Então, precisamos refletir. Precisamos refletir, porque a gente ainda deixa a nossa caridade muito presa aos laços sanguíneos. Mas nós esquecemos que nós somos espíritos imortais e que nós temos familiares que não estão aqui reencarnados conosco e estão lá no mundo espiritual nos esperando. E que vão olhar para nós quando a gente chegar lá, nos receber, que nós vamos nos recordar deles. Então, o que é essa carne? Ela não é nada. O que é o meu sobrenome? Não é nada. É uma peça de roupa que eu vesti para essa encarnação. Não é meu, né? A gente tem essa analogia e eu acho ela interessante, né? A gente não leva nada pro túmulo. Tudo que é seu, você vai levar quando você desencarnar. Nada, nem o corpo. Porque a gente tem tanta, né, apropriação pelo corpo.
mas nem o corpo é nosso, porque a gente não leva ele. A gente leva o nosso espírito, as nossas experiências, o que a gente fez de bom, mas também o que a gente fez que não foi tão bom, tá? E para a gente refletir, né, sobre esse trecho de Emmanuel, pensei também numa visão interessante que Jesus traz quando ele traz a parábola do joio e do trigo. Não sei, né, se todos conhecem, mas na parábola do joio e do trigo, né, vou contar bem resumidamente, Jesus conta uma história, e aí nessa história tinha um senhor, né, dono de uma terra, e ele pede aos seus trabalhadores ali que semeassem o trigo no campo. Os trabalhadores vão semear, e no meio que eles estão semeando ali, eles dão uma cochilada. Enquanto eles estão cochilando, vem alguém e semeia o joio, que era uma erva daninha, tá? O trigo, alimento, o joio, uma erva daninha. E aí eles semeiam o joio, os trabalhadores não percebem, continuam semeando o trigo, terminam de semear, e aí começa a crescer o trigo e o joio começa a crescer junto. Só que o joio e o trigo, quando eles estão crescendo, eles são duas plantas que são iguaizinhas, porque os dois são verdes e têm a mesma estrutura, eles são do mesmo jeitinho, tá? Só que o joio vira uma erva daninha, um mato, né, que a gente não vai aproveitar, e o trigo vira o pão, né? Ele vai virar a farinha ali para que a gente possa fazer o pão. Vira o alimento. E aí, tem uma coisa muito interessante que o Senhor fala, né? Porque na hora que os trabalhadores veem, eles querem arrancar o joio. Eles falam, Senhor, e agora? Né? Tá crescendo a erva daninha e junto com o nosso trigo. O que a gente faz? Vamos arrancar tudo? Vamos arrancar o joio? E o Senhor fala assim, não. A gente não vai arrancar, porque quando vocês forem arrancar o joio, vocês podem tirar o trigo também. Deixai com que eles cresçam juntos. E é aí que eu vou parar a nossa parábola. Porque olha que beleza tem nessa história que Jesus conta. Nós temos ali a figura do bem, do alimento, e do mal, da erva daninha. O que o Senhor, que a gente pode fazer na analogia de Deus, né? O que Deus fala? Deixa o mal crescer junto com o bem, porque eles vão ter esse tempo de se identificar. E aí, quando eles crescerem, a gente vai ver o que ainda é mal e o que é bem. Então, ele traz pra gente essa visão. No mundo, o mal cresce, mas o bem cresce junto. Para que o mal veja o bem crescer e também aprenda a ser bom. Então, acho que traz pra gente, né, essa esperança de que é possível a gente espalhar o bem, é possível a gente trazer, né, esse respiro para a nossa caminhada. Mas muitas vezes será um trabalho de formiguinha, que a gente vai fazer de pouco em pouco. Vamos continuar com Emmanuel. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Olha o que ele diz. Não vamos consertar a família, gente. E ó que Emmanuel falou isso bastante tempo atrás, né? As psicografias de Chico ali começam em 1945, 46. Temos ali mais de 60, 70 anos. Não vamos consertar a família. Quantas famílias nós vemos aí caírem em desajuste, né? Porque muitas vezes os pais querem fazer tudo para os filhos, né? Não deixam os filhos passar por frustração nenhuma. Ah, não, porque o caminho é esse, você tem que fazer essa faculdade, tem que seguir isso, tem que fazer aquilo. E aí, no futuro, a gente enxerga, né? Os jovens, às vezes, muito infelizes, perdidos na vida, sem saber o que escolher. Então, proteger é bom, mas proteger demais estraga. Proteger demais, a gente perde, né? A gente abafa, a gente atrapalha o crescimento. É como uma planta, né? Se a gente coloca uma planta, deixa ela crescer num ambiente aberto, né? Ela tá ali no vasinho dela, mas né, ela tem raízes, ela pode crescer para baixo, ela tá plantada na terra. Uma planta fora do vaso, vamos pensar. Uma planta fora do vaso. Ela cresce,
Ela cresce até onde ela tiver espaço. Mas se a gente pega uma planta, a mesma planta, e põe ela dentro de um vasinho, ela vai crescer uma quantidade limitada, porque o vaso vai limitar o crescimento dela. E muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa família. A gente quer tanto resolver e a gente quer tanto que a pessoa se dê bem, né? No nosso ponto de vista, com o que a gente acha que é melhor, que nem sempre é o melhor para a pessoa, que a gente sufoca. E aí a pessoa não aprende a escolher, não aprende a construir a vida dela, não aprende a ter segurança sobre as coisas que ela decide para ela mesma. E aí cresce com essa sensação de que não consegue, de que é impotente. Então, Emmanuel deixa muito claro, a gente não vai sanar todas as dificuldades da família. Até porque não depende da gente. Qual que é a história do outro? O que ele precisa passar e aprender? Eu não sei. A gente não lembra, tá? E nos resta o quê? Aceitar. Aceitar que tem coisas que a gente vai conseguir ajudar, tem coisas que a gente vai conseguir colaborar e tem coisas que só o tempo vai mostrar para aquela pessoa a maneira que ela precisa caminhar, tá? Nem sempre a gente vai concordar com as ideias dos outros, com o caminho que as pessoas que a gente gosta escolhem seguir, mas a gente tem que aprender a respeitar e estar ali para acolher, caso não dê certo, né? Caso essa pessoa se frustre, né? E precise desse amparo, a gente tá ali para acolher, porque Jesus está para nós. A gente é tão indisciplinado e Jesus está lá. Tá lá sem olhar pra gente e falar assim, viu, eu avisei, ele não fala. Então a gente tem que aprender a oferecer mais colo, sabe? Para as pessoas quando elas fazem escolhas diferentes do que a gente achou que seria o certo para nós. Vamos continuar com Emmanuel mais um pouquinho. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O que ele está dizendo, né? Não deixa de fazer o bem porque o nosso planeta só tem violência ou porque o nosso planeta a gente vê só coisa ruim. Não deixa de fazer o bem, né? E aí fica esse questionamento para nós. Quando a gente deixa de fazer o bem porque o outro tá fazendo mal, eu tenho que me perguntar, por que eu sou bom então? Será que eu sou bom só porque o outro também vai ser bom comigo e aí compensa eu ser bom? Será que eu sou bom só porque eu vou ganhar alguma coisa depois que eu desencarnar? Será que eu sou bom só porque isso vai fazer com que as pessoas me vejam de maneira diferente? A gente tem que ser bom pela bondade. Porque é algo que está dentro de nós que a gente precisa colocar para fora. A gente não pode ter outras intenções. Ao mesmo tempo, se o outro faz o mal, isso não pode me impedir de ser bom. Isso não pode me decepcionar com a humanidade, ou com Deus, ou com a bondade divina. Porque é uma atitude do outro, é uma escolha dele, né? Então é preciso que a gente tenha isso bem claro na nossa mente. E por isso, eu acho que o Espiritismo é tão relevante nesse ponto. Porque o Espiritismo, ele não nos fala, isso tem que ser assim porque alguém disse. Ele nos diz assim, olha, isso tem sentido por conta desse fenômeno. Olha aqui para você ver, né? Isso é coerente com a bondade divina. Olha aqui os atributos de Deus. Se os atributos são esses, é coerente que a atitude dele seja assim. Né? Ele desmistifica aquilo que antes estava coberto por um véu de ideias pré-concebidas, né? De ideias fixas sobre algo. Então, o Espiritismo traz para nós essa vantagem, sabe? E isso é muito importante. Isso faz com que a gente tenha bases firmes para prosseguir no bem. Porque a gente entende que não é para agora, não é para hoje. Eu não tô sendo boa para desencarnar e já tá bem. Sei que eu não vou estar, mas eu vou estar um pouquinho melhor do que na anterior. E aí, assim, devagarinho, eu vou me melhorando, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que vai falar da influência, né, do mal e do bem no mundo. É a questão 932. E Kardec pergunta assim, por que no mundo tão a miúde, né, tão frequente, a influência dos maus é maior que a dos bons?
Porque muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, só vejo desgraça, né? Só vejo coisas ruins e tal. E a gente fica nesse questionamento. E Kardec também tinha essa sensação. Às vezes a gente acha que é de hoje, né? A gente pensa assim, isso é de hoje. Hoje que o mundo tá violento. O mundo, ele é o mesmo. Nós é que vamos mudar. Mas na época de Kardec, ele já tinha esse questionamento. Por que tem mais maldade do que bondade? E os espíritos respondem: por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, assim, os espíritos falaram assim, vocês estão com a faca e o queijo na mão, é só cortar. Né? Eles falam isso pra gente. Falam assim, olha, os bons estão aí, mas eles precisam ser bons, eles precisam ser audaciosos, eles precisam ir e realmente fazer, né? E os bons somos nós. Não porque nós somos bons já, mas porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque a gente tem os germes da perfeição dentro de nós. E eu acho que isso é uma coisa tão legal da gente refletir. Nós não somos maus. Nós estamos maus, mas nós somos bons, porque a bondade está como germe dentro de nós. Quando nós somos criados, Deus põe dentro de nós os germes de todas as virtudes, tudo pronto para desabrochar. Então, segundo a lei natural, nós somos bons. A gente não manifestou ainda, mas nós somos. Agora, maus é um estado. Quando a gente fala assim, aquela pessoa é mal, ela não é mal, ela está mal. Ela está fazendo escolhas de algo que não mora dentro dela, que é uma distorção daquilo que ela foi criada, que é para ser boa, que é para ser perfeita, que é para ter os germes da perfeição. Então é bom a gente, né, refletir sobre as coisas, porque não fica parecendo algo que é imposto. É algo que a gente vai construindo a partir do conhecimento espírita. E aí, Emmanuel continua mais um pouquinho. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu de criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Ou seja, quando Jesus aparece aqui no nosso planeta, vive aqui, mostra para nós tudo que ele mostrou, ele não pede algo extraordinário. Ele não pede para que nós façamos um esforço monumental para fazer, né? Ele não deixa, por exemplo, 10 línguas diferentes que ele ensinou quando ele esteve aqui. A nossa tarefa de vida é aprender essas 10 línguas dificílimas. Não é algo assim. Tudo que ele vem mostrar para nós são capacidades inatas do nosso espírito. Amar, ter paciência, tolerar, ajudar, curar. Tudo isso, gente, é possibilidade do nosso espírito, mas que a gente não conseguiu ainda desenvolver. Então, Deus não pede o impossível para nós. Ele trabalha dentro das possibilidades. A lei divina, ela não se contraria. Ela não vem contrariar as leis da natureza, porque a lei divina é a lei natural. Então, a nossa evolução, ela é muito coerente. Ela é muito coerente. Mas, muitas vezes, a gente busca fora aquilo que está dentro de nós. A gente busca fora aquilo que já está conosco. E aí, a gente não encontra mesmo. Porque a gente está buscando do lado errado, né? Em vez de buscar do lado de dentro, a gente está buscando do lado de fora. E o lado de fora nunca vai suprir as nossas necessidades. Por que o mundo material nunca vai suprir as nossas necessidades por completo? Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. Então, como seres espirituais, qual que é a nossa necessidade de alimento? Espiritual. Quem precisa da matéria? O meu corpo, mas o meu corpo não é quem eu sou. Meu corpo é essa veste que eu emprestei para essa existência. A hora que eu desencarnar, ele vai ficar e quem vai é o meu espírito. Por isso, as coisas materiais, elas sempre vão nos deixar alegres e com uma alegria, nem vou falar felicidade, uma alegria momentânea, mas que vai passar.
Porque não tá aí a nossa felicidade. Não tá aí a necessidade do nosso espírito. A necessidade do nosso espírito tá nas coisas do espírito. Porque nós somos espíritos. Vamos lá continuar com Emmanuel. Estamos terminando já, encerrando. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Então, olha a comparação de Emmanuel. Conquanto, né, existem muitos desertos, porém, a fonte pequenina corre, né, a água, né, aquele risquinho de água, ele corre no deserto confiante, para que ele possa ajudar todo lugar onde ele passa. Então, o que ele quis dizer? Por que ele faz essa comparação, sabe? E assim, vou falar da minha interpretação, porque hoje eu tô trazendo para vocês essas minhas reflexões. Mas eu entendo que Emmanuel, ele entende nesse momento e ele deixa muito claro para nós que nós ainda somos desertos. Nós ainda somos, né, aquele lugar inóspito que ainda não tá conseguindo nascer nada, não tá conseguindo nada ali ser plantado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pequenas fontes de água, pequenos caminhos que a gente vai trilhando pela nossa tentativa de ser bons. E aí, nesse pequeno pouco que a gente consegue fazer, a gente ilumina. A gente é o sal da terra. A gente é a luz do mundo. Então, é preciso que a gente tenha mais esperança. Tanto na providência divina, mas principalmente na nossa capacidade. Né? Que nós vamos melhorar, que nós vamos ser, né, perfeitos, assim como Jesus foi. Não é um modelo inalcançável. É um modelo distante, mas não é um modelo inalcançável. O Espiritismo traz o Jesus para perto de nós, porque ele mostra, ó, ele esteve aí. Ele esteve no mesmo corpo, né, na mesma formação corpórea que você. E ele mostrou que é possível. Então, a gente precisa caminhar também. E a última frase, né, de Emmanuel, para a gente fechar. Não nos é facultado corrigir todos os erros, né? Não é nos dada a opção de corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas de existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós mesmos e em torno de nós. Então, olha, o que ele está dizendo para nós? A gente não vai corrigir todos os males da Terra. Não vai. Por quê? Porque a gente não tem capacidade material para isso, para alcançar todas as pessoas do planeta. Mas ainda assim, todos nós podemos atravessar o cotidiano, podemos fazer no dia a dia, melhorando a nossa própria vida e a vida do outro, tá? Então, para a gente finalizar, né? Não é sobre o que a gente passa, não é sobre o que me acontece, é sobre como eu escolho reagir ou agir ou trilhar o meu caminho, apesar de tudo que a gente passa, apesar de todas as dificuldades. Sempre é uma escolha. Mesmo quando a gente fica brava, a gente acha que não tem escolha, não sei, olha o que essa pessoa fez, como que eu vou escolher perdoá-lo? É uma escolha. Talvez a gente não consiga fazer, mas a gente não pode mentir para si mesmo e achar que não tem escolha, porque a gente sempre tem escolha. A gente tem tanta escolha que Jesus permitiu que nós crucificássemos ele. Ele permitiu, porque a gente tem escolha, porque a gente tem livre-arbítrio. Porque vocês acham que Jesus não tinha poder suficiente para escapar dali onde ele estava e sumir? Mas a gente tinha escolha e ele respeitou a nossa escolha. Então, que a gente, né, seja consciente desse nosso poder de escolher, né, dessa responsabilidade que vem com o nosso livre-arbítrio e que a gente cada vez mais consiga utilizá-lo de maneira
a ter uma vida mais plena, uma vida mais verdadeira, sabendo, né, realmente quem somos, entendendo o que realmente nos incomoda e onde a gente pode realmente melhorar, olhando de verdade para nós mesmos. Muito obrigada a todos, né, por acompanharem essa reflexão. Convido todos para o próximo domingo. A gente vai estar aqui novamente trabalhando mais uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, também às 20 horas, tá? E que todos possam ter, né, uma excelente semana e que a paz de Jesus esteja com todos nós.